Meu nome é Beatriz Alcântara, eu sou do terceiro ano B da Fundação Santo André e estou realizando esse trabalho como forma de compor a nota da P2 de Direito Civil 3. O tema proposto, um tema escolhido, a minha área de pesquisa é a propriedade intelectual e a inovação. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, foi necessário a pesquisa sobre alguns conceitos que serão chaves para o entendimento do trabalho. Então, é importante a gente saber o que é o conhecimento, o que constitui o conhecimento. No caso, o conhecimento, ele é adquirido ao longo da vida do indivíduo, de acordo com as experiências que ele vivencia ao longo dos anos. Conforme o conceito do dicionário, ele é o ato ou efeito de conhecer, basicamente, é o saber, é a instrução recebida e todas as informações que nós armazenamos ao longo de todos os anos. Mas quando a gente fala de conhecimento, é importante a gente lembrar sobre os dados. Os dados são uma espécie de código e a informação como um resultado desses códigos organizados de maneira lógica e precisa. Então, a informação é resultado desses dados analisados, organizados. Então, eles organizados de forma lógica e precisa constitui essa informação. E quanto maior o número de informações que uma pessoa tem, maior é o conhecimento. Então, o dado constitui a informação que leva ao conhecimento. Então, um depende do outro. Portanto, a gente pode concluir que o conhecimento é construído a partir de informações que têm uma certa utilidade. Ou seja, é uma informação que eu vou usar para alguma coisa, para mim tomar alguma decisão. Então, partindo desse ponto, o tema que eu escolhi foi relacionado à propriedade intelectual e à inovação. Então, a partir desses conceitos que a gente aprendeu agora, a gente vai conseguir definir propriamente o que é a propriedade. No item 2, será delimitado o nosso estudo. Então, o que é a propriedade intelectual, que é o nosso tema, né? O tema escolhido. Então, a propriedade intelectual, ela é regida por um órgão específico. E segundo a Associação Paulista da Propriedade Intelectual, esta pode ser definida como a área do direito que, por meio de leis, garante a inventores ou os responsáveis, né, no caso da produção intelectual, que envolve vários setores, né, tanto no domínio industrial, científico, literário ou artístico, o direito de obter, no caso por um tempo determinado, né, a recompensa pela sua criação. Então, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, a propriedade intelectual engloba todas estas leis. A Lei de Propriedade Intelectual, propriamente dita, 9.279 de 96, a Lei de Cultivares, que é responsável pela proteção das plantas, a Lei 9.456 de 97, a Lei do Programa de Computador Autoexplicativa, regida pela Lei 9.609 de 98, e a Lei de Direitos Autorais, responsáveis pelo Ministério da Cultura, regida pela Lei 9.610 de 98. Então, neste caso, de acordo com a LPI, a Lei de Propriedade Intelectual, de propriedade industrial, é considerado um bem móvel da empresa, né, a propriedade industrial.
e ela é comparada a qualquer outro ativo móvel da empresa e também é vista como um bem das organizações, um ativo assim muito disputado atualmente. E às vezes, segundo doutrinadores, segundo pensadores do direito, acredita-se que é o maior bem que uma empresa pode se ter. O INPI ela é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços. Então, o objetivo principal do INPI é aperfeiçoar o sistema de gestão brasileiro para a concessão de direitos e garantias da propriedade intelectual. Aí, a partir disso, a gente vai entender melhor o sistema, né? Como funciona. Bom, mas quando a gente adquire um conhecimento, como já foi esclarecido a respeito do conceito, a gente tem basicamente três opções. A primeira é tornar esse conhecimento público, né? A segunda é através de uma descoberta, uma inovação, e por meio das patentes você consegue registrar ela como uma inovação. Ou terceiro, ser mantido em segredo, que também não é muito aconselhável. Mas para isso, a gente precisa entender o que é patentes. Então, seguindo todo o cronograma, né, seguindo toda a evolução, primeiro entendemos o que significa os dados constroem as informações e as informações constroem o conhecimento. A partir do conhecimento, que é o maior ativo atualmente das organizações, o maior ativo disputado, né, entre as nações atualmente, ele vai constituir essa propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, ela precisa ser constantemente, né, renovada, é ela que motiva essa competitividade entre a competitividade existente no mercado e com isso, para que esse conhecimento seja preservado, seja utilizado e seja acessível à sociedade, a gente vai utilizar o registro das patentes. Mas para isso a gente precisa entender o que é uma patente. Então, o que são patentes? Segundo a definição do próprio INPI, patente ele é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou um modelo de utilidade, que isso é dado pelo Estado, né, no caso, aos inventores ou autores. Outras pessoas, né, podem ser físicas ou jurídicas, que são detentores dos direitos da criação. Bom, resumindo tudo isso, em outras palavras, a patente é o quê? A patente ela permite que terceiros não usem os direitos que são referentes a uma determinada matéria que já está protegida por alguma lei, já está protegida por algum instituto. E é importante lembrar que é um título de propriedade temporária, conferida. Ainda falando sobre um pouco de patentes, né, sobre esse tema, ao se adquirir uma patente existem inúmeras vantagens, né? Uma delas é o diferencial de mercado, né? Então, com isso, as empresas conseguem ter uma vantagem competitiva, né? Então, além disso, temos também maior investimento.
temos também a possibilidade de vender ou licenciar a invenção, né? E, no caso, a última seria a estimular a concorrência. Bom, tudo isso as patentes acabam trazendo para o mundo dos negócios, né? Então, tudo isso acontece porque, né, a soma dos conhecimentos que são produzidos tanto por escritores, artistas, intérpretes, cientistas, invenções, descobertas, desenhos, modelos industriais, tudo compõe aquela propriedade intelectual da qual eu falei no item anterior. E no Brasil, especificamente, a propriedade intelectual ela está dividida em 3 categorias. Então, essas 3 categorias envolvem o direito autoral, a propriedade industrial e, não menos importante, a proteção sui generis. Bom, partindo deste ponto, é possível a gente observar claramente que a importância da inovação é essencial para qualquer área, principalmente para a área do direito, que é a qual a gente vai abordar. Para o desenvolvimento da própria sociedade, né? Então, a nossa sociedade depende dessas inovações para continuar cada vez se reinventando. E através da inovação é possível que as empresas se tornem cada vez mais competitivas, cresçam cada dia mais e, no caso do direito, se torne cada vez mais eficiente, buscando aquele aperfeiçoamento contínuo e através da tecnologia. Então, temos o subsídio, só que precisamos utilizar de uma forma eficaz, né? Então, com o desenvolvimento dessa propriedade intelectual, um dos maiores ativos da atualidade, então, cada vez mais aumentam os investimentos no nosso país, em todos os países que querem desenvolver esse capital intelectual. Então, o direito, ele surge como? Né? É um defensor dessa propriedade, dos bens intelectuais que são produzidos por essas pessoas. Asseguram para aqueles que detêm, durante um período, né, mesmo que seja limitado, a propriedade disso. Mas depois de certo tempo, a sociedade vai poder usufruir disso livremente, né? Pois na era que a gente está inserido, na era do conhecimento, a propriedade intelectual ela se torna o principal patrimônio das empresas. O problema que foi identificado pelo trabalho é referente a todas essas inovações que a propriedade intelectual proporciona para o direito. Ela tem como objetivo estimular o crescimento e o uso da tecnologia do mundo da qual a gente está inserido. Conforme uma entrevista dada por um advogado para a revista Época Negócios,
existe uma instituição, a Future Law Innovation Center, que ela tem como objetivo promover, através da inovação, a redução do gasto do PIB com o Poder Judiciário através da inovação. Então, é uma forma que eles conseguiram, através da tecnologia, tentar reduzir toda essa burocracia da qual o Poder Judiciário está inserido, né? Então, a Future Law Innovation Center, ela foi inaugurada no dia 5 de setembro deste ano aqui em São Paulo. Então, qual que é o principal objetivo dela? Promover encontro entre as principais personalidades, tanto da tecnologia quanto do mundo do direito, para trazer os acadêmicos, né, no caso, os doutrinadores do direito, trazer eles para essa realidade, para que eles possam ter contato com essas tecnologias e assim eles possam desenvolver maneiras, sistemas que promovam a justiça de uma maneira mais rápida e igualitária, que possa atingir a todos ao mesmo tempo de maneira eficaz. Com isso, acredita-se que reduzindo o custo do PIB em relação aos gastos com o setor do judiciário, o sistema jurídico se tornará cada vez mais eficiente. Esse sistema da qual a gente depende, os advogados, né? Então, de acordo com o presidente dessa Associação Brasileira de Lawtechs, né, e Legaltechs também, como é chamada, a Lawtechs ou Legaltechs, como pode ser chamado, são uma espécie de startups. As startups, o que elas significam? São algumas pessoas que se reúnem e essas pessoas têm uma ideia e acreditam que essa ideia irão dar algum retorno no futuro. Então, às vezes as pessoas também falam que todas as empresas começam a partir de uma startup. Mas no mundo do direito, a startup ela chama Lawtechs ou Legaltechs. Então, de acordo com Bruno Feigelson, ele é diretor e também presidente na Associação Brasileira de Lawtechs. Ele acredita que, como a gente é um maior país, um país que tem o maior número de faculdades de direito, que somando China, Estados Unidos e Europa, eles não chegam ao número de universidades que temos que formam advogados. Temos mais de 1 milhão de advogados e gastamos também o maior PIB com o Poder Judiciário. Então, o problema identificado é a respeito do Poder Judiciário, que está carregado de burocracia nos processos, e o país, agora, através da inovação, procura resolver esse problema através do uso dessas tecnologias, que sobrecarrega o Poder Judiciário e, consequentemente, nós, advogados. Em contrapartida, enquanto o Brasil procura resolver os problemas, problemas relacionados ao sistema, os Estados Unidos já têm um sistema resolvido e eles procuram fazer o quê agora? Eles procuram buscar um maior número de informações e
chegando ao fim do nosso trabalho, as nossas considerações finais ao longo desse trabalho envolve o Poder Judiciário, basicamente, em que, conforme apresentado, ele se encontra cada vez mais sobrecarregado a cada dia que passa. Então, embora o Estado tenha inúmeras justificativas para poder justificar toda essa sobrecarga no Poder Judiciário, por detrás disso é possível perceber que o Brasil depende de um sistema muito falho, de um sistema muito precário. Então, embora o direito ele se mostre extremamente conservador, chega um momento em que ele precisa dar uma abertura para novas tecnologias resolver esses problemas. Então, através das startups, como foi demonstrado no trabalho, os advogados, juntamente com os profissionais de TI, acreditam encontrar, através de encontros, soluções para resolver esse sistema precário. Então, esta nova realidade em que o direito está inserido, juntamente com a tecnologia, acredita-se que assim será possível promover uma justiça mais rápida e igualitária para todos. Então, através dessas inovações, o direito pode encontrar soluções para a solução das suas próprias lides, que no caso é esse sistema falho, esse sistema precário. Então, o direito encontrando a saída para os seus próprios problemas, consequentemente, ele encontrará soluções que envolvem a economia, a política e os problemas sociais. E uma vez que esses problemas são resolvidos, as melhorias são inúmeras para toda a sociedade. Então, o que isso significa? Que extraindo dessas novas tecnologias contemporâneas, o direito encontrará um sistema de integração da qual ele fornece as soluções para resolver os problemas que envolvem a sociedade e, consequentemente, a tecnologia vai devolver para ele um